Então o Flamengo vai para esse confronto, tem alguns problemas. Então, com esse nível que a gente tem visto o Vitória, não vai dar para encarar o Flamengo. Um pouco antes de terminar a Copa América, que o Flamengo era o grande vencedor. E, de repente, o Flamengo teve 2 tropeços. E hoje, no Barradão, o time tem uma chance de dar uma outra resposta, deixar uma impressão melhor em relação à última rodada. Isso e muito mais agora. O Vitória, o Pedro Henrique Torres está de volta conosco aqui no Sport Center para contar para a gente como o Tite prepara a equipe para esse confronto rubro-negro, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço mais uma vez aí para você, abraço também para o Marra, para o Prat, todo mundo ligado com a gente nesse Sport Center. Pois é, vai ter esse confronto importante fora de casa, porque o Vitória, embora não venha numa boa fase no Campeonato Brasileiro, né, voltou para a zona de rebaixamento, é um adversário sempre a se respeitar dentro do Barradão, especialmente. Então o Flamengo vai para esse confronto, tem alguns problemas, o Bruno Henrique ainda não se recuperou daquela torção no tornozelo direito, né? Então já está há algum tempo fora, seria muito provavelmente uma opção para o técnico Tite, mas fica fora. O Wesley, que tinha conquistado a vaga de titular na lateral direita, também fica fora por conta de um problema no adutor da coxa esquerda, sentiu algum incômodo, então fica fora. E o Pulgar tem uma gastroenterite, então também ficou fora dessa viagem por aí. O Alan deve permanecer ali, voltar ao meio de campo, né? Ele estava suspenso na última partida com o 3º cartão amarelo, e o Vinha ganha vaga na lateral esquerda no lugar do Ayrton Lucas, o Léo Pereira no lugar do Davi Luiz na defesa. Então o Tite, aos poucos, fazendo os seus ajustes também nesse período aí, depois da Copa América, com o retorno já dos seus uruguaios, o Vinha, que entrou muito bem na partida contra o Criciúma já nos minutos finais. Então o Flamengo fazendo esses ajustes aí para fechar o turno do Campeonato Brasileiro, mais ou menos, né? Porque ainda tem um jogo a menos, porque aquele confronto com o Internacional não foi disputado, o Inter estava em outras frentes aí para cumprir a sua agenda. Então o Flamengo quer ficar bem posicionado, torcendo contra sempre ali Palmeiras e Botafogo, e aí quem sabe beliscar os 3 pontos lá em Salvador, e aí ficar com esse joguinho a menos ainda na manga para quem sabe disputar ainda, pensar numa vitória ainda nesse primeiro turno, alcançar a liderança, quem sabe, enfim, pensar mais à frente nessa sequência do Campeonato Brasileiro. Bruno. Valeu, Pedro. Você já volta para a gente falar de outro clube carioca já, tá? O Flamengo, ele tem, desde o início da temporada, né, Prato, equilibrado, e a gente tem discutido muito essa questão da rodagem do elenco. Hoje, mais uma vez, isso pode acontecer com alguns jogadores, como o Pedro estava contando, nesse mês que vai começar, tão decisivo também para ele. O Tite tem trabalhado bem com isso, né? Um treinador que, principalmente naquele período de Copa América, conseguiu montar um time muito competitivo, né? Colocou alguns garotos para jogar. E o time ficou muito a maneira que ele acredita que o time poderia reagir, poderia responder para ele, né? Agora, muita gente já voltou, agora é uma outra realidade. E esse jogo no Barradão hoje, Bruno, ele fala muito sobre o Flamengo, obviamente, mas fala muito sobre o Vitória. Pelo nível baixíssimo que tem jogado o Vitória. Um nível de futebol muito baixo. Então, com esse nível que a gente tem visto o Vitória, não vai dar para encarar o Flamengo. Preciso imaginar que o Vitória consiga melhorar como time, consiga fazer algumas coisas um pouco melhores, como se defender melhor, marcar melhor, ter algum tipo de criatividade com a bola. Dos primeiros colocados, para mim o jogo mais acessível é o do Flamengo no Barradão. Se o Flamengo não ganhar no Barradão, eu acho que seria um bom resultado para o Vitória e uma surpresa para mim. O Flamengo, ele vinha de jogos teoricamente acessíveis, principalmente por jogar como mandante, né, Marra? Mas acho que não fez todos os pontos que o Tite mesmo e a comissão imaginavam. Não, e se você quiser levar a conversa para pontos, eu concordo com você, mas a gente pode levar a conversa também para o desempenho em campo. O Flamengo nos jogos poderia ter até uma vantagem maior, ele não foi bem. Contra o Criciúma teve a pontuação, mas talvez não tenha tido esse desempenho? Não, sim, e nos anteriores também. O Flamengo passa por um momento, a gente já tinha falado até um pouco antes de terminar a Copa América, que o Flamengo era o grande vencedor. E de repente o Flamengo teve 2 tropeços, jogando em casa. E você pensa, o que está acontecendo, né? Sim, passa por uma irregularidade. Agora, Bruno, quando você percebe a qualidade da comissão técnica, a qualidade do elenco montado, isso não vira um drama para mim. Isso vira mais, esse é o futebol. Essa é a dificuldade do futebol mesmo, de manter um nível lá no alto e os adversários pressionando um pouco mais, exigindo um pouco mais, porque as soluções estão em casa. Está lotado de jogador bom e é um técnico que trabalha muito com... a resposta tem que ser dada urgentemente, porque ele não é muito
abraçado a filosofia de que esse aí vai ser meu titular o resto da vida. Tanto que um jogador que era dado até como caso perdido, volta a entrar e decidiu a última partida, que é o Gabigol. E há duas rodadas, era ele que fazia um gol em posição irregular depois de uma cabeçada do Carlinhos. Ali tinham 3 atacantes em campo. Então, se você tem na sua cabeça que o Tite é obra pronta, ali tinham 3 atacantes. Sim. Completamente diferente do que você imagina um treinador que faz sempre do mesmo jeito. Ele tem mudado. E acho que as soluções estão em casa. E ele conseguiu somar pontos quando teve os desfalques na Copa América e justamente quando esses jogadores voltaram, principalmente os uruguaios, foi quando ele deixou pontos pelo caminho, Prato. É isso, né? Até quando termina o jogo contra o Fortaleza, que foi uma derrota do Flamengo no Maracanã. Desse lance do Gabigol. Ele fala dos 27 pontos que o Flamengo jogou, 100 jogadores da Copa América, o Flamengo ganhou 17. Ele até brincou o seguinte, olha, se me desse um contrato para assinar no começo desse período, eu assinaria. Valeria. Então agora a gente vai ter de ver com esses jogadores de volta. Contra o Criciúma não foi um grande jogo do Flamengo, ficou longe disso. E hoje no Barradão o time tem uma chance de dar uma outra resposta, deixar uma impressão melhor em relação à última rodada. É que se você contabilizar os pontos de Fortaleza, Cuiabá, certo? Fortaleza, Cuiabá e Criciúma, e se te oferecerem 4 pontos nessa sequência, aí você não assinaria. Aí mudaria, exatamente. Você assinaria 9. 9. Jogando em Ou casa. talvez 7, vai. Fortaleza 7. É um time que tá brigando lá em cima, né? É o 4º lugar. Bom, também...